As Mil e Uma Noites, com Carlos Heitor Cone. A proposta desse vídeo é apresentar um conto, ou pelo menos parte dele, para os meus alunos que são muito especiais. Simbá o Marujo. No reinado do califa Harun al-Rashid, entre os anos 768 e 809, existia em Bagdá, a mais importante cidade do Oriente Médio na época, hoje capital do Iraque, um humilde carregador chamado Indibá. Num dia de intenso calor, com o sol no meio do céu, ia Indibá de porta em porta transportando pesada carga. Chegando a uma rua onde soprava uma brisa, resolveu parar um pouco para refazer as forças, pois ainda lhe restava longa caminhada. Colocou a carga no chão e sentou-se sobre ela, defronte a uma grande e magnífica residência. Mal havia sentado, Indibá notou que o ar tocado pela brisa estava impregnado de diferentes aromas. O calçamento da rua diante da casa fora banhado com água de rosas. De seu jardim vinha um delicioso perfume de aloés e cravos, e das suas janelas saía o cheiro apetitoso de várias espécies de iguarias. Além disso, o carregador ouvia uma música tocada por diversos instrumentos e acompanhada do lado de fora pelo harmonioso concerto dos roxinóis. Da música e das iguarias, Indibá concluiu que naquela casa se realizava um banquete. Desejou saber quem vivia ali, pois não passava com frequência por aquela rua. Para satisfazer a curiosidade, aproximou-se de um criado bem vestido que estava à porta e perguntou-lhe quem era o dono de tão bela e rica moradia. Como? Estranhou o criado. Você mora em Bagdá e não sabe que esta é a casa de Simbá, o famoso viajante que percorreu todos os mares iluminados pelo sol? O carregador, que já ouvira falar da fabulosa fortuna de Simbá, o marujo, não pôde deixar de sentir inveja de um homem cuja situação era tão invejável quanto a sua própria era deplorável. Amargurado por aquele contraste, ergueu os olhos para o céu e disse alto, bastante para ser ouvido: Poderoso Criador de todas as coisas, considerai a diferença entre Simbá e eu. Sofro todos os dias 1000 fadigas e 1000 necessidades, e sabeis com que esforço sustento a mim e a minha família, a pão de cevada, enquanto o venturoso Simbá esbanja fortunas em banquetes e leva uma vida de nababo. Que faz ele para merecer de vós destino tão privilegiado? E que eu fiz para merecer destino tão cruel? E Imbá bateu várias vezes com o pé no chão, dominado pelo desespero. Estava ainda remoendo a sua amargura, quando da casa saiu um criado, que se lhe encaminhou para ele e pegou pelo braço. Siga-me, disse o criado. Simbá, meu senhor quer falar-lhe. Imbá mostrou-se surpreendido e atemorizado. Após as palavras que pronunciara, receava que Simbá o chamasse para tomar-lhe satisfações e maltratá-lo. Por isso tentou esquivar-se, dizendo que não podia abandonar o fardo no meio da rua. Mas o criado assegurou que cuidariam da sua carga, e tanto insistiu em cumprir a ordem recebida que o carregador viu-se obrigado a ceder e acompanhá-lo. Foi introduzido numa grande sala onde encontravam muitas pessoas em volta de uma mesa coberta de iguarias. No lugar de honra, via-se um grande personagem de imponente aspecto, com longa e venerável barba branca. Atrás dele, de pé, uma profusão de criados ocupava-se em servi-lo. Era Simbá. A perturbação do carregador cresceu à vista de tanta gente e de tão soberbo banquete. Trêmulo, curvou-se em saudação aos convivas. Simbá pediu-lhe que se aproximasse e ofereceu-lhe o assento à sua direita. Em seguida, mandou que lhe servissem dos melhores pratos e dos melhores vinhos. Quando todos terminaram de comer, Simbá dirigiu-se a Imbá, a quem tratou de irmão, segundo o costume dos árabes quando desejam demonstrar simpatia, perguntando-lhe
Como se chamava e qual era a sua profissão? Chamo-me Imbá, senhor, e sou carregador. Estou contente de tê-lo à mesa entre meus convidados, Imbá. Antes de sentar-me aqui por acaso, passava perto da janela e ouvi o que você disse na rua. Embaraçado, Imbá baixou a cabeça e desculpou-se. Senhor, confesso que o cansaço me pôs mal-humorado e deixei escapar palavras inconvenientes pelas quais peço perdão. Mas não creia que eu seja um homem de ressentimentos, disse Simbá. Compreendo a sua situação. Não o censuro pelas queixas que fez. Fique certo de que me compadeço com você. Mas é preciso que eu esclareça o engano de sua parte. Imagina, sem dúvida, que adquirindo sem sofrimento e sem trabalho todo esse conforto de que me vê rodeado? Pois saiba que somente cheguei onde estou depois de passar por todas as provações e fadigas, de corpo e de espírito, concebíveis pela imaginação humana. E voltando-se para os convidados, continuou: Sim, senhores, afirmo-lhes que as experiências que sofri foram tão extraordinárias que seriam capazes de tirar ao homem mais ávido de riquezas o desejo de possuí-la. Talvez os senhores só tenham ouvido falar confusamente das minhas estranhas aventuras nas 7 viagens que realizei através dos mares. Como a ocasião é oportuna, vou contar-lhes fielmente como aconteceu. Tenho certeza de que a minha narrativa não os aborrecerá. E eu paro por aqui. Qual é a ideia desse vídeo? Eu quero que os meus alunos compreendam que nada que a gente adquire, nada do que a gente constrói é feito sem esforço. E quando a gente percebe que alguém está muito bem sucedido, muitas vezes a gente não concebe o esforço que esse indivíduo fez para ter atingido seu sucesso. Por que eu trago esse conto? Porque ele é um conto árabe e nós do 7º ano estamos nesse momento trabalhando Império Islâmico. Eu quero que os meus alunos especiais criem formas de contar para mim como é que o Simbá chegou onde chegou. Pode fazer em quadrinhos, pode fazer em vídeo, pode fazer por escrito, pode fazer em desenhos. Criatividade e muito trabalho para vocês.